De longe, o Aston Villa não é favorito nas principais competições que disputa. Porém, esse time treinado pelo ótimo Unai Emery tem excelentes ideias ofensivas e hoje nesse vídeo eu quero falar de uma jogada específica que eles fazem e funciona muito bem. Bora! Bora de campinho entender como que esse time é formado taticamente e falar também das características dos jogadores, que é importante para esse vídeo quando a gente trazer de fato as imagens de jogo para a gente analisar. Dibu Martínez é o goleiro no 4-2-3-1, Matt Cash, Konsa, Paul Torres e Maatsen formam a defesa. Lembrando que tanto Matt Cash quanto Maatsen são ótimos no apoio ofensivo, tá? E o Paul Torres, eu tenho que destacar ele aqui, ex-Vila Real e também joga na seleção espanhola, né? Hora ou outra acaba sendo convocado. É muito bom com a bola no pé também, né? E participa bastante, a gente vai ver lance dele aqui hoje, tá? Tielemans e Onana, inclusive, poderia ser um vídeo especificamente falando só do Tielemans, o belga, né? Que, pô, badaladíssimo e tudo mais. Um monte de gente queria, no fim das contas, acabou parando no Aston Villa, até por uma questão contratual, e encaixou muito bem nesse time, tá? Os três à frente, né? Antes do centroavante. Morgan Rogers, cara, é um jogador extremamente desconhecido, mas é um jogador muito bom e a gente vai mostrar o lance dele aqui também. O Maguinho, que é um jogador mais de condução, mais de passe, um meia canhoto, ele é escocês e é o capitão da equipe na maioria das vezes também. É uma referência técnica, talvez ele não seja tão rápido quanto os outros que eu vou explicar aqui para vocês. Marcus Rashford, que está emprestado aí juntamente ao Manchester United, que aí dispensa apresentações, e o Ollie Watkins, né, que inclusive fez uma boa Copa do Mundo, né, a última Copa do Mundo, que a Inglaterra chegou às semifinais, eu acho que foi isso, depois vocês comentam aí que eu posso ter esquecido esse detalhe, mas vamos lá então falar agora das opções, tá, e as variações táticas desse time, tá? A grande fortaleza desse time é a velocidade, né? Ataques rápidos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E por isso, não à toa, tem o Rashford do lado, Rodgers do outro, e o próprio Ollie Watkins, apesar de ser um centroavante, é um centroavante muito móvel. E aí, como a gente já falou das flechas, temos que falar do arco, né? Ou seja, o cara que faz o lançamento. Aí a gente tem o Tielemans e também tem o Paul Torres, que é muito bom nesse quesito. Opções no banco de reserva não faltam, por isso que eu acredito que a melhor formação para o Unai Emery jogar com Aston Villa hoje, e é o que ele faz atualmente, é priorizar a velocidade pelos lados. E aí ele tem o Leon Bailey, lembrando que o Leon Bailey estava lesionado, então perdeu parte da temporada, mas quando estava em grande forma, né, física, ele estava jogando como titular. Também é um jogador de velocidade. Uma outra opção que aparece por aqui, hora ou outra, Daniel Malen. Lembrando que pode ter uma variação de Ollie Watkins no banco. Então, por exemplo, se o Daniel Malen entra por aqui, o Watkins vai para o banco e aí fica com Rodgers, Malen e Rashford e o Maguinho mais aqui na construção, né, aproximando mais do Tielemans e do Onana, tá? Outra opção também que pode surgir para o Tielemans ser utilizado um pouco mais à frente, né? Jogando mais como um 10, vamos dizer dessa forma, com o Kamara aqui no meio campo, tá? Ou até mesmo com o Maguinho recuando um pouquinho mais, então a gente pode ter essa variação. E por fim, o Marco Asensio, que a gente conhece muito bem, de Real Madrid e também passagem pelo Paris Saint-Germain, que pode jogar pelo lado direito, pode jogar também como um falso camisa 9 e pode jogar mais centralizado também. Então essas são algumas das variações dessa equipe da Aston Villa, só que percebam, todos os jogadores que eu comentei, apesar de mudar uma posição aqui e acolá, todos são jogadores de velocidade. Por que isso? Porque o Aston Villa é muito bom, muito forte em atacar espaços e principalmente em lançamentos longos. Vamos dar uma olhada nesses lances aqui. Aqui com a bola, lembra que eu falei que eu ia comentar sobre ele? É o Paul Torres, zagueiro, tá? Zagueiro. Dá uma olhada a bola que ele encontra no campo de ataque. Esse jogo foi pela Champions League ali contra o Bayern de Munique, ainda com o John Duran, que agora é jogador do Al Nassr. Perceba que na hora que ele dá o lançamento, o John Duran já deixou totalmente, né, a linha defensiva do Bayern para trás. Então é um jogo que funciona muito bem com equipes que defendem em linha mais alta, que é o caso da equipe alemã que a gente está observando. E aqui eu até deixei uma curiosidade nessa marcação do Neuer, que até hoje eu não entendi porque que o Neuer avançou tanto aqui e facilitou de fato a vida de John Duran, que claro, tem todos os méritos de encobrir o goleiro alemão. Aqui novamente uma jogada, agora com o Dibu Martínez, né? Eu nem acho que o Dibu Martínez é um goleiro assim espetacular jogando com a bola nos pés. Mas aqui na equipe do Aston Villa, ele trabalha muito bem a bola longa, que de certa forma para um goleiro é a que eles treinam mais, né? Talvez seja mais difícil quando ele tem que colocar a bola numa lateral ou outra, mas quando essa bola é um pouco mais centralizada, cabe também, né, principalmente, né, eu diria, a movimentação correta dos atacantes, que é uma coisa que a gente vê muito no Aston Villa nesse tipo de lance. Aqui eu destaco o Rashford, tá?
Aqui como vocês estão observando. Você vê que no momento que a bola vem lançada, ele está até atrás. E aí também qualidade do jogador para conseguir ganhar, avançar e conseguir cavar uma expulsão, cavar obviamente entre aspas aqui, contra o Clube Bruges, que facilitou bastante o time ir rumo às quartas de final e posteriormente ser eliminado para a equipe do Paris Saint-Germain e vendendo muito caro, inclusive, essa derrota. Mais um lance aqui. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que bola longa não significa necessariamente que seja uma bola alta, né? Uma bola longa pode ser um passe rasteiro, uma distância obviamente longa, né? E aqui a gente vai ver o Tielemans, que como eu comentei, eu poderia fazer um vídeo somente do Tielemans, porque ele é peça primordial nesse tipo de lance também, tá? Eu diria que é o principal. E aqui a gente percebe que no momento que o Tielemans domina a bola, tá? Ele ainda tá de costa. Olha a movimentação do Rodgers aqui acima, pessoal. Você vê que ele já percebe, e é uma jogada extremamente bem treinada, então ele sabe que, cara, se o Tielemans girar, ele tiver espaço, ele vai conseguir me encaixar lá na frente. E aqui a gente consegue ver, de novo, ó, olha como o Rodgers já desvencilhou do seu marcador, e principalmente, ó, olha onde está a linha do Manchester City, que era o time nesse caso. Ó. Ou seja, se essa bola chegar com qualidade, e cara, de perna esquerda para um destro como o Tielemans, com marcação constrangendo ele, é impressionante que ele acerta um passe como esse. E aí ficou fácil para o Rodgers dar o passe para o John Duran marcar este gol. Vamos para mais um lance para a gente entender. Cara, eu poderia fazer um vídeo de 30 minutos somente com esse tipo de jogada com eles. Esse aqui especificamente era uma sobra de escanteio, o que obviamente facilita a questão dos espaços, mas não descredibiliza, né, esse fato do time trabalhar muito bem essa bola longa. Dá uma olhada, ó. O jogador recebe aqui do lado esquerdo e assim, ele já olhou, ele já observou. Deixa eu voltar aqui para vocês que talvez não tenha ficado tão nítido, mas dá para a gente perceber que ele dá uma boa olhada. Você vê que ele observa a presença do Rashford aqui no ataque. E o Rashford, necessariamente, com a bola chegando nesse jogador, ele já está em disparada. Você vê que não tem nenhum lance aqui acontecendo, mas ele já está dando a opção, né? Que é uma parada muito legal. E isso não é especificamente uma coisa do Rashford. É uma coisa que acontece com todos os jogadores de ataque, tá? E aqui, meu amigo, com a bola já vindo longa, a bola já está aqui já, ó. Olha onde está o Rashford. Ele já está à frente dos dois últimos zagueiros do adversário. E aí fica fácil para ele dominar a bola, o goleiro até ameaça querer sair em cima dele, acaba ficando no meio do caminho e toma o gol, mais um gol do Aston Villa em bola longa. De novo o Tielemans, vamos ver de novo, olha a conexão que tem esse time. Dá pra gente perceber nessa marcação que eu fiz, que Tielemans e Watkins, eles se olham, mesmo à distância, já percebendo que essa jogada pode sair de novo, tá? E aí, dá pra gente perceber que ele tá muito atrás da linha defensiva dos zagueiros, tá? Mas, até esse zagueiro ele chega a apontar aqui para o Watkins, como a jogada é bem trabalhada, aqui vale a pena a gente mencionar a questão da vantagem cinética que se tem quando um jogador está correndo de frente e os jogadores adversários estão correndo de costa, que é o caso da defesa do Southampton por aqui. Obviamente, ele vai ter muito mais clareza do lance, que a bola vai cair à frente dele, e os outros jogadores correndo de costa, que obviamente não é a mesma velocidade de um jogador que corre de frente. Então, facilita tudo e, claro, olha que lançamento maravilhoso. E para mim, o gol mais bonito aqui dessa série que eu estou mostrando para vocês. Golaço do Watkins, que pegou a bola de primeira no alto, e o lançamento perfeito do Tielemans, conseguiu inclusive antecipar o goleiro. Novamente o Rodgers, que inclusive eu vou falar aqui nesse vídeo, pessoal, é um jogador que, de novo, eu tenho que dizer, já disse anteriormente, me impressionou bastante. Tá? É um jogador com uma qualidade absurda, tá? Provavelmente vai, logo menos, né, pode fazer uma ponte aí para os times maiores aqui da Premier League, com todo respeito ao Aston Villa, que inclusive tem uma história maravilhosa e já foi vencedor de Champions League, olha aí. PSG não, mas Aston Villa foi. Vamos lá. De novo o Tielemans com a posse, e aí ele com a posse tem sempre alguém correndo. E dessa vez é o Rodgers, os dois jogadores ali, adversários próximo dele, mas ele quebra essa marcação. E olha o domínio que ele dá, né? Um domínio ali de chaleira, finalização pro gol, mais um golaço do Aston Villa. É isso, pessoal, essa foi a análise. Gostaram dessa jogada do Aston Villa? Com certeza, a partir de agora vocês vão começar a prestar bastante atenção nesses lançamentos que o time faz e faz muito bem nas partidas, tanto da Premier League como de outros campeonatos que o time disputa. Se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra nós, estamos começando agora, deixa o seu curtir e, claro, se você quiser, também deixa um comentário com uma sugestão de conteúdo aqui pro Futebol no Detalhe. Valeu, tamo junto e aquele abraço.